Muito bem, bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que o pastor Jeconias me deu de poder comunicar aos irmãos, a toda a Igreja Batista Nova Esperança nessa manhã. Quero também cumprimentar a todos que estão acessando o canal da Igreja Batista Nova Esperança. Meu nome é Jairo, aqueles que não me conhecem, eu sou missionário da Igreja Batista Nova Esperança e eu e a minha esposa, Débora, nós no momento estamos no Amazonas, representando a Igreja Batista Nova Esperança no campo missionário entre os ribeirinhos do Amazonas. Como falei, o pastor me deu a oportunidade para que no início desse mês, no mês de junho, a gente pudesse compartilhar uma palavra sobre missões. E eu gostaria de usar tanto o sermão hoje pela manhã, domingo, quanto o sermão da noite para refletir um pouco sobre missões. E pensando numa perspectiva de que a igreja hoje, de modo geral, está atravessando um tempo sem precedentes na história. Um tempo em que nós devemos repensar o nosso agir missionário, a nossa ação missionária como igreja, mas na verdade olhar à luz das Escrituras como nós podemos e devemos continuar relevantes, continuar bíblicos e continuar cumprindo a nossa missão aqui nessa terra. Então, pela manhã eu gostaria de falar com vocês sobre o que é mais uma palestra do que um sermão em si, mas nós vamos tentar trabalhar, tentar enxergar nas Escrituras uma teologia bíblica para missões, para então definirmos o nosso agir missionário, como a missão acontece, mas em primeiro lugar, como ela de fato é vista nas Escrituras. E eu gostaria de convidar você para o Salmo 96, abra sua Bíblia, no Salmo 96, e a partir desse Salmo, nós então vamos ver uma teologia, ou tentar construir uma teologia bíblica, para que isso possa moldar o nosso agir missionário. É muito importante nós entendermos por que fazemos o que fazemos, qual a motivação, o que nos leva a fazer missões. Então, repensar isso como igreja é muito importante. Eu gostaria de fazer você pensar nessa ideia, nessa proposição que eu estou colocando agora, à luz do Salmo 96. Convido você a abrir sua Bíblia. No Salmo 96, nós vamos ler agora o Salmo, do verso 1 até o verso de número 6. Bom, não precisamos ler todo o Salmo nesse momento, mas a nossa exposição se dará dos versos 1 até o verso 6. Diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Até aqui. Vamos orar, pedir a direção do Senhor para esse texto, para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, que é santa, perfeita e que penetra a fundo os nossos corações, a ponto de dividir juntas e medulas. É o que te pedimos nessa noite, ó Deus. Nessa manhã, nós queremos, Senhor, que o nosso coração nessa manhã seja, ó Pai, transformado, seja moldado, seja direcionado para missões à luz da Tua palavra. É o que oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, nessa manhã, o meu ponto é apresentar uma teologia bíblica para missões. Nós estamos entrando na campanha de missões
mais uma vez, como igreja, e se faz necessário nós pensarmos como fazemos missões. Por que fazemos? O que é a missão da igreja em primeiro lugar? Por que fazemos o que fazemos? Então, para responder isso, eu estou usando então o Salmo 96. E eu gostaria então de apresentar a primeira lição desse Salmo, que nos direciona, que embasa tudo que nós vamos falar nessa manhã. E a primeira verdade, dos versos 1 ao verso 3, nós temos, mais precisamente nos versos 1 e verso 2, nós temos: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Veja você que o Salmo começa com um convite à adoração, a que o povo possa cantar ao Senhor. O livro dos Salmos, como vocês bem sabem, é uma divisão de 5 grandes discursos, 5 divisões dos Salmos. Lembrando bem assim o Pentateuco, como a mente hebraica funcionava, né, para ler. Então o Salmo foi compilado, todos os Salmos foram compilados em 5 grandes discursos. Esse Salmo que nós estamos lendo, o Salmo 96, ele faz parte do quarto livro, o quarto discurso dos Salmos, o quarto ajuntamento dos Salmos. E esse Salmo, o tema desse quarto bloco de Salmos, vai falar sobre esperança com o passado. É um chamado ao povo de Israel a olhar para o passado e então a cultivar esperança no seu coração. Esse é o propósito desse quarto livro dos Salmos. E nesse Salmo especial, ele começa com um primeiro convite, que é o Salmo 95. E nós temos aqui o segundo convite, no Salmo 92, um convite a olharmos para a majestade, a glória de Deus, e então a nossa vida se inspirar por isso e começar a cantar, a louvar. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse Salmo é que a adoração é a missão. Isso, irmãos, precisa ficar muito claro e enfatizado nos nossos corações. A missão começa com adoração. A adoração é a missão. Por isso que nos Salmos, no Salmo 96, verso 1 e verso 2, nós temos um convite: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. É isso que devemos, então, entender para desenvolver uma caminhada missionária como igreja. Pensa, qual é o fim principal da igreja? Será se o fim principal da igreja é fazer missão? Será se o fim principal das nossas vidas é anunciar o evangelho, fazer as obras aqui no sentido de trabalhar para a igreja, se envolver nessas funções, nos ministérios, assim como nós falamos? Na verdade, eu gostaria de fazer você pensar que todas essas coisas, trabalhar no reino, ofertar, evangelizar, alcançar pessoas com a mensagem do evangelho, tudo isso é bom, é a obra missionária, mas em primeiro lugar, a igreja não é chamada a fazer a missão. A igreja, em primeiro lugar, é chamada a adorar. Sabe por quê? Porque missões não é o fim, mas sim a adoração. Em primeiro lugar, a igreja é chamada a desenvolver uma vida de adoração. Por quê? Porque Deus está interessado, em primeiro lugar, em quem nós somos, ou seja, como nós agimos, como nós vivemos como verdadeiros adoradores, do que precisamente do que nós fazemos como um adorador. Deixa eu explicar um pouco mais esse ponto. Vida com Deus precede ministério para Deus. Primeiro lugar é a nossa vida. Primeiro lugar é a nossa adoração. Deus quer fazer de você, em primeiro lugar, um adorador, antes de fazer de nós missionários. Locais, seja aí em Castanhal, seja no lugar onde você está, porque, de fato, nós fazemos missões de forma mais apaixonada, em primeiro lugar, quando a nossa vida de adoração flui, quando a nossa vida de adoração não tem nenhum empecilho.
Então, se formos pensar numa teologia, e como estamos pensando numa teologia bíblica para missões, a adoração vem em primeiro lugar. A adoração é a missão, é a primeira missão da igreja, é desenvolver uma vida de adoração. Agora a pergunta, como desenvolver uma vida de adoração? Eu gostaria de propor então 4 formas aqui para você. Em primeiro lugar, contemple a grandiosidade de Deus. Sabe por quê? Nós só adoramos aquilo que conhecemos. Muitas das vezes a nossa vida de adoração não está mais empolgante. Muitas das vezes a nossa vida de adoração, e eu não estou falando de adoração, aquele momento que você está aí no culto, ou junto cantando louvor com violão, escutando um louvor, uma música que te leva a pensar nas coisas de Deus. A adoração aqui é a nossa vida como um todo. E a nossa vida como um todo se torna uma vida de adoração mais profunda quando nós conhecemos o Deus da palavra. É o Deus da palavra, é na palavra. Quando você estuda, quando você sabe dos atributos de Deus, quando você começa a estudar a Bíblia, a devorar as Escrituras, você começa a conhecer sobre Deus, sobre as suas obras, sobre o que Ele fez. E para isso, é a leitura bíblica, é você conhecer o desenrolar da história, como as Escrituras revelam Deus. Como as Escrituras falam desse Deus, dos seus atributos, das suas obras, do que Ele fez, a sua obra redentora. Como cada personagem bíblico, aqueles que se voltaram para Deus, como esses personagens bíblicos adoraram a Deus. O livro dos Salmos nos ensina muito sobre desenvolver uma vida de adoração. A vida de Moisés, de Abraão, de heróis da fé que nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O livro de Romanos, por exemplo, a carta aos Romanos que Paulo escreveu, é uma carta que volta e meia Paulo adora a Deus, especialmente o capítulo 11, finalzinho lá, versos 33 a 36. Então, eu gostaria de fazer esse desafio a você. Contemple a grandiosidade de Deus. Só adoramos aquilo que conhecemos. Segundo lugar, torne Deus exclusivo em sua adoração. Deus não divide o trono do nosso coração com mais nada. Deus quer a nossa vida toda. Por isso, elimine os falsos deuses do seu coração. Priorize a adoração somente a Deus. O que tem roubado a adoração exclusiva de Deus, ou a Deus do seu coração? O que tem competido com Deus e a primazia na adoração a Deus no seu coração? Será se não tem algum Deus falso no seu coração? Será se o dinheiro, uma vida segura aqui nessa terra, uma expectativa de um conforto aqui nessa terra, será se não tem roubado de você a alegria de adorar o Deus verdadeiro? Será se isso não tem competido? A segurança, a estabilidade econômica, as finanças, a estabilidade talvez numa saúde. Queridos, a grande verdade é que, como João Calvino falou há uns anos atrás, bastante anos atrás, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E pela graça do Senhor Jesus, o processo de santidade na nossa vida, nós precisamos eliminar esses falsos deuses constantemente do nosso coração, para que a adoração a Deus não tenha competição. Terceiro lugar, desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. Eu já falei sobre isso. Esse é um momento que você está tendo mais tempo para ficar em casa. Olhe para as Escrituras. Se apaixone mais uma vez pela palavra de Deus. Leia a Bíblia constantemente. Se assim for necessário, se você tiver esse tempo, leia as Escrituras. Se aprofunde na palavra. Eu não estou falando daquela leitura que você só passa página por página. Que você, e é importante essa leitura que você completa anualmente, né, a leitura das Escrituras, livro após livro, capítulo após capítulo, versículo após versículo. Mas eu estou falando de você separar um período do seu tempo e uma história, um livro, e você se debruçar nesse livro e estudar e conhecer o caráter do Deus que você está adorando. Estude a palavra de Deus, conheça esse Deus.
Faça de sua rotina diária momentos de adoração. Isso aí é a quarta missão. Não separe, não faça uma vida dividida em faixas. Muitas das vezes a gente pensa a nossa vida espiritual como uma pizza grande, em que você compartimentaliza ou faz você separa a sua vida. Sua vida é esse momento aqui, acorda pela manhã, agora é a hora de adorar. Então você abre a sua Bíblia, você chama a sua família, você lê a Bíblia, você ora. A partir desse momento, pronto, acabou. Aí não tem mais devocional, não tem mais vida devocional. E aí você está liberado talvez para sair no trânsito e chamar palavrão, você está liberado para se irar, você está liberado para xingar o seu marido, sua esposa, muitas das vezes agir rispidamente com seus filhos, porque no nosso imaginário nós compartimentamos, não é? A nossa vida de adoração. Esse é o momento, pronto e acabou. Acabou a devocional, aquelas meia hora, uma hora que você reuniu com a sua família, parece que na nossa cabeça é liberado. Agora sim, podemos pecar, porque aqui agora não é um momento mais santo, né? Agora já estamos num momento profano, nós já podemos viver liberadamente. E aí, à noite, mais uma vez, quando a gente reunir de novo com a família, aí sim a gente pode voltar ao momento de santidade. Queridos, não existe isso, essa divisão de santo e profano. Não existe o momento gospel, o momento santo e o momento secular. Toda a nossa vida deve ser voltada para o Senhor. Toda a nossa vida, todos os momentos devem ser um culto a Deus. Aonde você está, aonde o verdadeiro crente está, ali deve ser levantado um altar de adoração ao Senhor. Seja no trânsito, seja lavando louça, seja trabalhando, seja lendo, seja conversando com a sua esposa, seja assistindo as séries que você assiste, escutando as músicas que você escuta. Em todo momento você deve estar se perguntando: nesse momento eu estou adorando a Deus? Deus está sendo glorificado com o que eu estou fazendo agora? Isso é o que nós devemos pensar. E pensar sobre essa questão de adoração, pensar sobre uma vida voltada à adoração. John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, ele comenta o seguinte: onde a paixão por Deus é fraca, o zelo pelas missões será fraco. As igrejas que não estão centradas na exaltação da majestade e beleza de Deus raramente se inflamam por um desejo fervente de anunciar entre as nações a sua glória. É exatamente isso, irmãos. Quando a nossa paixão por Deus, quando a nossa adoração, ela está bem pequenininha, quando as coisas do dia a dia tomam conta, quando os falsos deuses tomam conta da nossa vida de adoração. E esses falsos deuses se apresentam de diversas formas, eu já falei sobre isso. Quando isso vai consumindo a nossa paixão por esse Deus, a nossa adoração e a nossa resposta como uma vida missionária vai ser desse tamanhinho. Deus deseja que a adoração venha em primeiro lugar, pois somente então teremos o seu poder e glorificaremos ao seu nome. A adoração coloca Deus onde ele merece estar e conserva o homem no lugar onde ele deve ficar. Por isso que a adoração vem em primeiro lugar e não nosso agir missionário. John Piper, ele continua no seu livro, lá na frente ele fala o seguinte: você não pode recomendar aquilo que não aprecia. Ninguém jamais exclamará alegrem-se os povos, se não puder dizer de todo o coração: eu me alegrei no Senhor. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Missões começam e terminam com adoração. Por isso que, em primeiro lugar, esse salmo nos faz um convite: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. É isso, irmãos, nós somos chamados, em primeiro lugar, a adorar.
E aqui o sentido de cantar é justamente isso, é expressar louvor, mas não simplesmente esse louvor que se resume aos momentos de cânticos, de hinos, mas um louvor, uma vida de adoração que compreende o todo da nossa vida. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a adoração é a missão. Agora, continuando, em segundo lugar, eu gostaria de propor que uma vida de adoração leva à proclamação. Os versos 3 ao verso 4 diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Veja, o salmo começa com um convite a adorar. E essa vida de adoração faz com que o salmista chegue no verso 3 e diz: anunciai entre as nações a sua glória. Queridos, o que significa anunciar entre as nações a sua glória, senão a missão? É exatamente isso que o povo de Israel era chamado a fazer. Eles então se encantavam com Deus Yahvé. Eles olhavam para os grandes feitos de Deus na história. Eles olhavam para o que Deus já tinha feito. E por conta disso, eles tinham que sair anunciando entre as nações a glória desse Deus. Essa vida de adoração vai desenvolver em nós uma vida de missão. Veja que isso acontece exatamente com o profeta Isaías. Você pode pular lá para o livro de Isaías, capítulo 6, um texto bastante conhecido. E é o texto onde Isaías é chamado. E nesse texto, ele começa com uma visão que Isaías tem de Deus. Uma visão do trono de Deus. E ele diz que nesse trono, ele viu, verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A descrição aqui é uma descrição que fala sobre a adoração. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Veja o verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda essa descrição, toda essa visão que Isaías tem, ele vê um cenário de adoração, ele vê os serafins adorando, eles veem o cântico, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Esse cântico, essa expressão, Santo, 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 é uma expressão que se repete lá no Apocalipse. Traz a ideia do louvor que é cantado, da adoração que agora mesmo está acontecendo lá nos céus. Veja isso, irmãos, é uma visão gloriosa que Isaías tem. E essa visão gloriosa, essa visão de adoração, lá na frente, vai dizer, no verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja isso, irmãos. A resposta que Isaías deu para o chamado do Senhor, após ter tido o seu coração inflamado pela visão gloriosa de Deus, após olhar para esse Deus sendo adorado, a visão desse trono de Deus, essa visão de adoração, após ver tudo isso, sabe o que Isaías faz? Isaías se coloca à disposição de ir, de representar Deus, para falar sobre esse Deus. Isso é a missão. Isso quer dizer, irmãos, que uma vida de adoração vai inflamar o nosso coração para fazer a missão de Deus nessa terra, para fazer a missão de Deus no bairro Pirapora, para fazer a missão de Deus em Castanhal, para fazer a missão de Deus aqui no Amazonas. E eu confesso aos irmãos que se não for isso, irmãos, se não for uma visão que Deus tem nutrido no meu coração, no coração da minha esposa, nós já teríamos abandonado o Amazonas, nós já teríamos abandonado a obra missionária aqui, porque a única motivação que nós temos, a prioritária, a primazia, aquilo que vem em primeiro lugar, irmãos,
na nossa motivação para estar aqui, é a nossa vida de adoração a esse Deus. Esse Deus que é profundamente amável. Esse Deus que é profundamente poderoso. Esse Deus que é soberano. Esse Deus que é adorado. Até as aves dos céus. A natureza proclama a glória de Deus. O Salmo 19 fala. Os céus proclamam a glória de Deus. Irmãos, a adoração ela está acontecendo na criação. A adoração está em toda a revelação bíblica. Nós não temos outra escolha senão a adorar o Senhor. E essa vida de adoração nos leva à missão. Foi a experiência de Isaías e deve ser também a nossa. Mas eu gostaria de afirmar também que a adoração é a mais nobre atividade do qual o ser humano, e tão somente pela graça de Deus, é capaz de realizar. Enquanto missões é o maior desafio que ele recebe como resposta e estímulo da sua atividade como adorador. Nós adoramos a Deus pela graça. Eu, você, só podemos ter a nossa adoração recebida por conta de Cristo Jesus, por conta do seu sangue precioso, por conta do que a carta aos Hebreus fala ali, o novo e vivo caminho que nós temos pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. É esse caminho que foi aberto, que nos leva a uma vida de adoração. É essa graça que nos foi concedida, que faz eu e você termos a nossa adoração aceita por Deus. Mas eu gostaria de falar a terceira afirmação dessa mensagem. E ela começa com uma pergunta. Por que missões existem? Por que eu e você devemos ir até os confins da terra pregar o Evangelho? Por que pregar o Evangelho até os confins da terra? A pergunta é, por que missões existem? Responder essa pergunta é muito importante. E você pode pensar em algumas respostas por que missões existem. E eu gostaria de afirmar para você que missões existem, em primeiro lugar. Missões existem não porque os povos estão sedentos por Deus. Muitos missionários, muitas pessoas às vezes vão para os campos missionários evangelizar, fazer obra missionária, pensando que os povos estão sedentos, as pessoas estão querendo ouvir o Evangelho. Alguns, irmãos, povos sim, você vê pessoas querendo, buscando, mas isso não é de forma geral, não. Muitas das vezes, e você bem conhece biografias de vários missionários que quando chegaram no campo, ao invés de serem aceitos, foram rejeitados. Então nós não fazemos missões em primeiro lugar porque os povos estão sedentos. E em segundo lugar, nós não fazemos missões simplesmente para livrar o homem do inferno. Eu quero evitar que pessoas possam seguir para o inferno, então eu vou pregar o Evangelho. Não é essa a nossa motivação. E não porque simplesmente Deus mandou. Nós, irmãos, fazemos missões, e essa é a terceira afirmação dessa mensagem, porque a falta de adoração no mundo é a razão de fazermos missões. O texto, e eu gostaria que você voltasse ali para o Salmo 96, diz, ao verso 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Querido, eu gostaria de afirmar para o meu e para o seu coração mais uma vez, nós fazemos missões, as missões existem, porque Deus, nesse exato momento que eu e você estamos aqui, você está assistindo esse vídeo, você está ouvindo essa mensagem, nesse exato momento existem pessoas que ao invés de estarem prostradas diante do Senhor, adorando o Senhor, estão lá fora, adorando tudo quanto é tipo de deuses.
estão adorando a política, estão adorando políticos, estão adorando a economia, estão adorando o dinheiro, estão adorando a saúde, estão adorando a ciência, estão adorando tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes dentro de uma sociedade, mas nada disso, irmãos, deve preencher no trono do nosso coração Deus exaltado, entronizado, reinando aqui dentro. Os deuses são falsos. Tudo o que o mundo tem para oferecer é falso. E porque os povos, as nações, os seus parentes, os seus vizinhos estão adorando tudo quanto é deuses falsos. Está aqui no texto, porque os deuses dos povos não passam de ídolos. Os deuses dos povos não são nada. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Irmãos, o que deve provocar no nosso coração, o que deve motivar você nessa campanha, contribuir para a obra missionária, o que deve fazer você chorar pelos povos que ainda não foram alcançados, o que deve fazer você curvar, dobrar os seus joelhos, curvar a sua cabeça, se prostrar diante do Senhor e orar e clamar pelos povos que ainda não foram alcançados, contribuir para missões, fazer missões aí de forma local, aí onde você está, com seus parentes, com seus vizinhos. O que deve fazer você, querido, levantar todos os dias da sua cama para servir o Senhor, para trabalhar no reino de Deus, para fazer as missões aqui nessa terra. O que deve incomodar seu coração é porque Deus não está sendo adorado, Deus não está sendo glorificado, reverenciado como Ele deve ser. E isso deve provocar no nosso coração uma resposta. E isso deve fazer com que nós possamos ir lá e fazer missões, nos envolvermos na obra missionária. Veja lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, o verso 25, Paulo apresentando a sua motivação missionária. A carta aos Romanos é uma carta que, fora ser um tratado teológico, mas também é uma carta de um missionário se apresentando à igreja de Roma, que não conhecia. E nessa carta Paulo vai falar do evangelho que ele pregava e da motivação que ele tinha para pregar esse evangelho. E lá no capítulo 1, o verso 21 a 25, diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vejam o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, fazendo um confronto à cultura romana, que adoravam os César, os imperadores, que adoravam as águias, que era o símbolo do Império Romano naquela época. Paulo está afirmando que aqueles homens tinham trocado, ao invés de reverenciarem a Deus, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem. Irmãos, esse texto aqui parece que estava falando dos nossos dias. Isso tem acontecido agora, irmãos. O cenário do mundo é esse. Vejam o que a gente assiste nos jornais. Vejam o que mais se passa aí. Pessoas adorando pessoas. Homens. Ao invés de adorarem a Deus, estão idolatrando homens. E é isso que deve provocar, irmãos, a nossa motivação em fazermos missões. É por isso que missões existem.
porque Deus não está sendo adorado. Missões existem porque o culto não existe. Pessoas nesse exato momento não estão cultuando a Deus. E aqui sobre isso John Piper afirma: o culto é o fim das missões. Veja só, missões não é o alvo final da igreja. O culto é o fim em si mesmo. Missões, não. Porque Deus é o próprio fim e não o homem. A adoração a Deus é o fim último de missões. A obra missionária procura aqueles lugares aonde Yahvé ainda não é reconhecido e glorificado. Timóteo Carriquet falou isso. O desejo em ver Deus adorado é o combustível das missões. Querido, você se envolve na obra missionária. E quando eu falo de obra missionária, irmãos, eu não estou falando simplesmente de missões num contexto transcultural. Aquele que saiu aí do Pará, por exemplo, eu e a Débora, estamos aqui no Amazonas, num contexto transcultural, ou quem foi para a África, ou quem foi para o Sertão, ou quem está nos quilombolas, entre os indígenas. Não estou falando dessas missões apenas. Eu estou falando da obra missionária como um todo. Da evangelização, da contribuição, da oração. Nós fazemos missões de diversas maneiras. E como vocês bem sabem, missões, ou você desce lá no fundo do poço, ou você segura as cordas para alguém descer. Mas de todas as formas você está participando das missões. E deve existir nas suas mãos marcas. Suas mãos devem estar ensanguentadas pelo seu esforço, pela sua dedicação. Os seus joelhos devem estar calejados. As suas finanças devem estar organizadas para contribuir para a obra missionária. E você não faz isso por pressão, você não faz isso porque o pastor pede, você não faz isso por um simples constrangimento, para não passar por menor na congregação, não. Você faz isso, você se esforça na obra missionária, querido. Porque Deus não está sendo cultuado entre os povos. Deus não está sendo cultuado na sua família. Deus não está sendo cultuado ali no seu bairro. Deus não está sendo cultuado ainda entre os indígenas, entre os ribeirinhos. Há muitas igrejas a serem plantadas em muitos lugares. O desejo em ver Deus adorado deve ser o seu combustível para fazer a obra missionária. A questão crucial, mais crucial em missões, é a centralidade de Deus na vida da igreja. Se as pessoas não estão pasmadas pela grandeza de Deus, como podem elas serem enviadas com uma mensagem efetiva? Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Queridos, a obra missionária é isso. A obra missionária é carregar a mensagem missionária. E essa mensagem de Deus, ela está descrita no verso 4 do Salmo 96. Deus é grande. E Ele é muito digno de ser louvado. E sabe por que você sabe que Ele é muito digno de ser louvado? Porque você o está louvando. A obra missionária começa com essa vontade, com essa disposição de um adorador que está experimentando na sua vida. Você está adorando a Deus. Você já está o experimentando. Você já está desfrutando na sua vida. Então você diz, Ele é grande, o Senhor é grande e Ele é muito digno de ser louvado. E então você pode confrontar os povos, as nações com essa mensagem. Ele é mais temível do que todos os deuses, do que os falsos deuses. Você está adorando a Deus e você pode apresentar a mensagem para as pessoas. Olha, o que você está adorando agora é falso. Venha conhecer esse Deus que eu estou experimentando. Venha conhecer esse Deus que eu estou adorando, que eu estou experimentando na minha vida. Queridos, então para podermos fazer uma recapitulação
de tudo que nós falamos aqui. Em primeiro lugar, a adoração é a missão. Nós somos chamados, em primeiro lugar, a sermos adoradores. Isso foi a primeira coisa que nós falamos, afirmamos aqui. Em segundo lugar, uma vida de adoração leva à proclamação. E em terceiro lugar, falta de adoração no mundo é a razão de fazermos missões. Nós realizamos a obra missionária porque Deus não está sendo adorado. E, querido, as missões existem porque o conhecimento, o louvor, o regozijo e o temor a Deus não existe em meio a todos os povos. A conclusão de tudo isso é que, como cristão, você deve ter como maior objetivo e disposição central em seu coração ser e desenvolver uma vida de adoração, ser um adorador. E como consequência da vida de adoração, você deve proclamar aos perdidos, investir seu tempo, dinheiro e forças para alcançar mais adoradores para Deus. Seu zelo e desejo em ver Cristo exaltado deve ser sua motivação missionária. E eu gostaria, queridos, de aplicar tudo isso nas nossas vidas. Em primeiro lugar, pense em como está a sua vida. Como está a sua disposição? Como está a sua vida de adoração, querido? Quais têm sido as suas prioridades? Sua vida será se não está separada? Momentos, eu tenho os meus momentos de adoração, aqui eu estou prestando meu culto a Deus. Aqui eu estou adorando. Devocional, café da manhã. Passou aquilo, esqueço. Vou trabalhar, esqueço. Vou conversar com as pessoas, esqueço. Vou negociar, esqueço. Estou lidando com o meu empregado, como eu falo com o meu empregado, esqueço. Como eu lido com o meu patrão, esqueço. Como eu me relaciono com as minhas pessoas, esqueço. Como eu uso as redes sociais, o que eu posto na internet, esqueço. Querido, faça uma pergunta. Será se tudo, em todos os momentos em que você está vivendo, Deus está sendo cultuado? Ah, mas isso é uma exigência muito grande. Não é, querido. Nós precisamos buscar isso nas nossas vidas. Em todo momento, estarmos em culto a Deus. Aonde o cristão está, ali deve ter um altar levantado de adoração a Deus. Segundo lugar, como está a sua disposição em se envolver na obra missionária? Como está a sua resposta à sua vida de adoração? A nossa vida não pode ser só aqui. Eu estou me alimentando de Deus. Eu estou conhecendo mais de Deus. A minha vida devocional está ótima. Eu estou crescendo, pastor. Eu estou me envolvendo com Deus, a palavra. Mas isso precisa resultar em proclamação. Você precisa falar, se envolver, amar. Independentemente de quem sejam as pessoas, irmãos. Mas amar, sentir a dor do outro, estar do lado do outro, sofrer com a pessoa. Chorar com a pessoa e proclamar a mensagem de esperança a essas pessoas. Terceiro lugar, entenda que o que motiva você a fazer missões não é se autopromover, não é anunciar a denominação que você frequenta, não é anunciar a igreja, o pastor, o título, o nome que está lá na frente da sua igreja. Irmãos, missão não é espalhar o nome de denominação. Missão ou missões não é você construir o seu reino aqui nessa terra. Missões, a primeira causa, como já falamos, é porque Deus não está sendo adorado. É isso que deve motivar o seu coração. Que possamos, queridos, pensar nessas verdades. E como servos do Senhor, possamos crescer numa vida de adoração, numa vida de proclamação, cada vez mais, para que Deus seja glorificado por meio das nossas vidas, para que possamos nos envolver na obra do Senhor, com entendimento bíblico,
e que possamos fazer tudo isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia, um bom almoço.